presidente da República, na última sexta-feira, finalmente, se pronunciou sobre a MP 660, que agora passa a ser a Lei 13.121, que trata da regulamentação da emenda constitucional número 79, que foi responsável pela consolidação da transição dos servidores dos antigos territórios federais de Rondônia, Amapá e Roraima para o quadro da União. Ao mesmo tempo em que a presidente sancionou em parte a medida provisória, ela aportou sobre a antiga medida provisória, antigo projeto de lei de conversão número 1 e agora lei 13.121, aportou 18 vetos. Eu queria aqui aproveitar a tribuna da casa para discorrer sobre a natureza desses vetos e discorrer porque nós divergimos desses vetos que foram aportados no projeto de lei de conversão 01, e porque acredito que, ao mesmo tempo em que iniciamos ontem um processo de negociação com o Ministério do Planejamento sobre alguns desses vetos, eu também acredito que o remédio para parte desses vetos é a derrubada, por ser medida justa, por ser medida legal, por ser coerente com o que dispôs a emenda constitucional número 79, no espírito da emenda constitucional número 79. Veja, senhor presidente, antes de mais nada, é importante esclarecer a que se destina essa emenda constitucional 79? A que se destina, a que se destinava e por que eu divirjo dos vetos aportados pela senhora presidente da República? A emenda constitucional 79 busca reparar uma injustiça. Veja, senhor presidente, até 1981, Rondônia era território federal. Em 1981, foi elevada à condição de Estado da Federação. O mesmo fato ocorreu com os antigos territórios federais de Amapá e de Roraima, que eram territórios federais até 1988, e por força do artigo 14 do ato das disposições constitucionais transitórias, foram levados a Estado, assim como Tocantins, no mesmo ato, foi desmembrado do Estado de Goiás e foi transformado em Estado em um status diferente. Os ex-territórios federais, é bom lembrar, na ordem constitucional vigente desde 1934 e até na ordem constitucional atual de 1988, os territórios federais têm o mesmo status na organização política administrativa do Brasil do que o Distrito Federal. Eles têm os status de autarquias da União. São departamentos da União, não têm autonomia política, não tem Assembleia Legislativa, não tem senadores, só tinha uma representação na Câmara dos Deputados. Os governadores dos territórios eram nomeados por Brasília. Então, por isso que sempre foi vinculado o status dos territórios federais e do Distrito Federal. Com a redemocratização foi garantido e expandido para o Distrito Federal o direito à eleição de governador e foi tratado o Distrito Federal Brasília numa condição diferente, inclusive com o direito aqui nessa casa ter representação no Senado. Mas até então, na organização política, o mesmo status foi mantido para os territórios federais. Ou seja, se nós, à luz da Constituição de 1988, se nós viermos a criar um território federal novo hoje, ele continuará sendo uma autarquia da União. Pode até, em respeito aos ditames da nossa Constituição de que o poder emana do povo, seu governador ser eleito por uma faculdade da União, mas o status do território federal continua sendo o mesmo, que é o mesmo desde 1934, o status do território federal. Por isso, o que é que a emenda constitucional 79 busca, porque é uma emenda constitucional que foi promulgada e faz, portanto, parte do texto constitucional. Ela busca recuperar a condição dos servidores dos antigos territórios federais.
porque eles eram servidores da União e com a transformação de Estado, dos antigos territórios federais em Estado, se criou nos, então, Estados, dois regimes jurídicos. Um regime jurídico dos servidores dos Estados que eram concursados e um outro regime dos servidores dos ex-territórios. E esses servidores dos ex-territórios ficaram, desde então, sem um vínculo com a União, porque eles são servidores da União, ficaram sem vínculo com a União, e ficaram, ao mesmo tempo de não ter vínculo com a União, ficaram sem as equiparações que deveriam ter com os demais servidores da União. Portanto, a oposição que se fez à emenda constitucional, a ditames da medida provisória 660, a emendas que tentamos propor, ou era, as oposições que se faziam, ou era por má fé, ou é por ignorância. Por isso, as oposições que se fazem por ignorância, eu estou procurando aqui explicá-las. E é por isso que não cabe alguns dispositivos dos vetos aportados à medida provisória 660. Porque a medida provisória 660, o projeto de lei de conversão 01, a hoje, na sua formulação original, como saiu do Congresso, buscava equiparar, reparar as injustiças que haviam sido cometidas com esses servidores. Agora, este texto é o texto da Lei 13.121. E esse texto, eu queria aqui detalhar alguns dos 18 vetos que foram aportados pelo Executivo. Veja, a falta de informação sobre os aspectos que foram colocados na então medida provisória, e eu acho que a falta de informação do Ministério do Planejamento ou do Executivo levaram a ser vetados dispositivos que, ora, senhor presidente, dispositivos que estavam na emenda constitucional. Eu vou trazer um aqui, o inciso 5º do artigo 1º da medida provisória, emenda aqui, dizia: os servidores custeados pela União no período de abrangência do artigo 36 da Lei Complementar número 41, de 22 de dezembro de 1981, são servidores que poderão optar pela inclusão nos quadros em extinção que se referem à lei. Veja, esse dispositivo é um dispositivo que estava na emenda constitucional 79 e o Executivo vetou. Não é possível vetar esse dispositivo, porque esse dispositivo já está na emenda constitucional. Qualquer ação judicial dos servidores reporá esse direito para eles. Foi vetado também os dispositivos 6 e 7º da emenda constitucional, que se refere aos aposentados e pensionistas, então, dos ex-territórios federais. Ora, se o direito é estendido a todos os servidores da ativa dos ex-territórios federais, óbvio que os servidores que por algum motivo se aposentaram ou vieram a falecer, logo, esses aposentados e seus pensionistas têm esses direitos, têm o direito a gozar dos mesmos direitos dos servidores da ativa. Porque eles eram servidores naquele período e a emenda constitucional, a antiga PEC 111, de autoria da deputada Dalva, a emenda constitucional 79, ela rege o período entre 1988 e 1993. Logo, esses servidores aposentados e pensionistas têm também este direito. Mais adiante, foi aportado veto em relação aos servidores do grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização da Receita Estadual do Amapá e de Roraima e de Rondônia. Estes servidores são servidores que fizeram o concurso também entre 1988 e 1993. São servidores do grupo Tributação, contratados nesse período, gozando do mesmo status funcional do grupo Tributação e Arrecadação dos ex-territórios. Portanto, se é legítimo para os outros servidores que fizeram o concurso entre 88 e 93 serem incorporados na emenda constitucional e medida provisória, logo, estes que também foram concursados, deve a estes o direito também
ser assegurado. E, por fim, senhor presidente, o mais grave de todos os vetos foi o veto em relação aos bombeiros e policiais militares. Ora, senhor presidente, eu quero aqui também explicar. As polícias militares dos ex-territórios federais foram criadas em 1975, pelo mesmo regime remuneratório da Polícia Militar do Distrito Federal. Veja, 1975 é criada. A Polícia Militar é criada por um estatuto, por um diploma legal, a Polícia Militar dos ex-territórios. O que é que rege o diploma legal deles? É o mesmo diploma legal que rege a Polícia Militar do Distrito Federal. Essa vinculação remuneratória, ou seja, da Polícia Militar do Distrito Federal e da Polícia Militar dos ex-territórios, é assegurado no artigo 65 da então Lei 10.486, que trata da remuneração dos policiais e bombeiros do Distrito Federal. Em resumo, senhor presidente, esse foi o principal fundamento para a inclusão e aprovação aqui no Congresso do artigo 4 do então Projeto de Lei de Conversão 01. Além disso, senhor presidente, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante número 39. Qual é o teor da súmula vinculante número 39? Ela diz: compete privativamente à União legislar sobre vencimento dos membros das polícias civil e militar do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Ora, se compete somente à União, como é que o quadro de servidores da Polícia Militar e do Bombeiro Militar dos antigos territórios federais, regidos pelo artigo 65 da Lei 10.486, criados junto com a Polícia Militar do Distrito Federal em 1975, vão ser regidos por um diploma diferente? A esses servidores ainda existentes no dia de hoje, quem é que deve reger a remuneração dos últimos 24 anos deles, quando acabou o antigo território federal, os antigos territórios federais do Amapá e de Roraima? São os estados? Claro que não. Só a ignorância ou a má-fé pode achar que eles não têm o direito a remuneração. E eu não quero acreditar que tenha ignorância ou má-fé em relação a isso. Senhor presidente, nós iniciamos ontem, além desses dispositivos, ainda tem um dispositivo que, embora não fosse tema pertinente à medida provisória, que se relacionava aos servidores da SUFRAMA, também foi vetada a medida provisória. Ora, embora não seja tema pertinente, eu quero reportar aqui. A SUFRAMA, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, é uma instituição essencial e indispensável para o desenvolvimento da Amazônia. Ela coordena a própria Zona Franca de Manaus e as áreas de livre comércio de 17 municípios da Amazônia, que são instrumentos indispensáveis para o desenvolvimento econômico da nossa região. Esses servidores não têm equiparação, não têm nenhum tipo de realinhamento salarial e, logo, buscavam isso no texto dessa medida provisória. E, lamentavelmente, esse dispositivo também foi vetado. Eu não vejo, senhor presidente, nós inauguramos ontem um diálogo com o Ministério do Planejamento. Eu quero acreditar na boa fé do Ministério do Planejamento para o diálogo. Tivemos uma reunião ontem com a participação, inclusive, do governador Valdez, do meu estado, com a participação do senador Romero, da senadora Ângela Portela, do senador Valdir Raupp, e inauguramos um diálogo com o Ministério do Planejamento. Mas esse diálogo tem que avançar, porque os servidores dos nossos estados estão sendo, e esse é o termo, enrolados pela União há pelo menos 25 anos. E agora que nós conseguimos colocar dispositivos de direitos desses servidores em texto de lei, nós não vamos aceitar ter mais alguns meses ou anos de enrolação. Portanto, são 20 dias que eu gostaria de ter um posicionamento em relação a este tema. Não tendo, a nossa ideia é a derrubada dos vetos. É a derrubada desses vetos aportados, porque esses vetos aportados, eu repito, na forma como eles estão, é só uma total ignorância ou má-fé. Uma total ignorância
com o que foi o status de território federal e o direito desses servidores. Não se trata aqui de colocar ninguém pela janela. Não se trata aqui de pedir nada mais, 1 milímetro a mais do que é justo para os servidores dos ex-territórios federais. Portanto, se isto não for garantido nessa negociação com o Ministério do Planejamento, eu queria convidar os colegas do Senado para que faça justiça com estas regiões que são fundamentais para a nossa fronteira e com esses servidores. São mais de 5, 6 mil servidores nos estados, são mais de 10 mil servidores, somando os estados de Rondônia, Roraima e Amapá, entre outros, que precisam ter esses direitos assegurados. Por outro lado, presidente, eu queria cumprimentar aqueles que tiveram aquela parte da hoje Lei 13.121, que foi sancionada, que já contempla os servidores da administração indireta, que garante a 1.800 professores do meu estado do Amapá, por exemplo, o regime, o direito à dedicação exclusiva, o direito a receber a dedicação exclusiva, que eles não tinham, ou seja, tínhamos 2 tipos de servidores da União, tínhamos tipo de servidor da União, que tinha o regime de dedicação exclusiva assegurado, e outros do ex-território que não tinha. Então, isso foi sancionado. Aos servidores municipais dos antigos municípios de Macapá, Mazagão, Amapá, Calçoene e Oiapoque, que eram servidores nesse período, que têm o direito à opção a serem garantidos, e aos policiais civis. E eu queria, por fim, senhor presidente, cumprimentar o governador do meu estado, o governador Valdez, por uma medida também. Hoje eu fui comunicado que vai ser montado no estado do Amapá uma central para que todos os servidores possam exercer até o dia 22 de maio o direito à opção a passar para o quadro da União. O prefeito de Macapá, Clécio Luiz, também me comunicou que estará montando uma central também no município de Macapá nesse sentido. E eu queria aqui orientar, recomendar a todos os servidores que foram beneficiados, que estão sendo beneficiados pela Lei 13.121, inclusive aqueles que ainda não têm o direito, como alguns policiais e bombeiros militares, e os servidores da Fazenda Estadual, que ainda não têm o direito, porque foi vetado na Lei 13.121, mas terão quando nós derrubarmos o veto, e eu creio que nós vamos derrubar o veto. Queria orientar, recomendar a todos que procurem o Centro de Convenções em Macapá, a Secretaria de Administração Federal e a Secretaria de Administração do Estado do Amapá, e, ao mesmo tempo, procurem a Prefeitura Municipal de Macapá e exerçam o direito de opção até o dia 22 de maio, conforme está estabelecido na Emenda Constitucional número 79. Quero esclarecer que esse direito de opção, ele não é irretratável. Esse direito de opção pode ser, depois, pelos servidores, modificados. A União tem o dever de comunicar em que plano de carreira, em que quadro o servidor vai ser enquadrado na União. Tem o dever de comunicar e o servidor depois pode optar se ficará de fato no quadro da União ou se continuará na função que está exercendo. Mas é fundamental que seja assegurado que todos os servidores protocolizem o requerimento para o exercício do direito de opção. E é importante destacar que, com o texto da Lei 13.121 e com os vetos, ou com o acordo que faremos com o Ministério do Planejamento, isso importará numa poupança efetiva em recursos que não... Já concluo, senhor presidente. Em recursos que serão poupados do município de Macapá, do estado do Amapá, dos estados de Roraima e de Rondônia, e para estados carentes como os nossos. Esses recursos serão fundamentais para investimentos em outras áreas, para a pavimentação de Macapá por parte do município, para investir em educação e saúde por parte do governo do estado. Por isso, é fundamental, é indispensável que os servidores, primeiro, exerçam o direito de opção até o dia 22 de maio. E, por fim, as categorias que tiveram seus direitos que não foram contempladas, que os dispositivos foram vetados pelo Executivo, nós vamos trabalhar com 2 estratégias. Vamos dialogar com o Ministério do Planejamento, mas a nossa prioridade será a derrubada do veto. Obrigado, senhor presidente.